ou ser doente, eis a questão. Com vocês, James Ney, a quem nós convidamos a passar a palavra. Vamos tirar aqui. Você precisa? Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos. Muito boa noite aos caros amigos que nos acompanham pelas redes sociais, os internautas do Alvorada Nova, e um preito de gratidão pela Juventude Espírita Maria de Nazaré, que muito me comoveu, essas músicas que tocam as nossas almas. Transforme a sua mente. Esse é o ponto da letra da música que eu peguei. E que, de certa forma, eu vou pegar esse trecho da música cantado por essas duas maestrinas, a Débora e Maria Vitória. Transforme a sua mente. Agradeço pelo convite de todos, pela presença dos benfeitores espirituais, de Dr. Hans e toda essa equipe espiritual de benfeitores que atuam nesta região, convidando-nos a transformar a nossa mente para o espelho da vida maior. Doentes e doenças, estar doentes ou ficar doentes? O que é que vocês acham? Indubitavelmente, somos um grande corpo elétrico. Esse ser humano, a alma humana, é um feixe de energia pensante. Todos nós somos esse feixe de energia pensante. O princípio inteligente do universo. Tudo o que existe no universo é formado por energia cósmica. Somos partes dessa energia cósmica. O princípio inteligente do universo, que é este ser desconhecido, que vai afirmar Leon Denis no livro O Problema do Destino e da Dor. Somos espíritos e temos ligação com a matéria. Esse outro princípio, a fim de que, através desses contatos com a matéria, possamos desenvolver nossas habilidades, que acabamos de ouvir de Débora e Maria Vitória. A experiência de estar transitoriamente neste veículo físico chamado corpo somático, a alma, esse ser desconhecido, esse ser transitório, ele precisa mais do que nunca vivenciar a sua experiência no corpo físico para dar continuidade ao seu crescimento espiritual. Naturalmente, esse texto que nós escrevemos em 2015, uma pesquisa que nós realizamos naquela época, porque a humanidade ela vive sempre de braços dados com a doença. Por que nós adoecemos?
A última vez que nós estivemos aqui nessa casa, eu falei sobre o pensamento cria a vida que procuramos. Esse foi o tema. Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, ele vai afirmar: o pensamento cria a vida que procuramos. Se o pensamento cria a vida que procuramos adoecermos. Afinal de contas, por que eu estou doente? O que significa estar doente? E esse texto vai dizendo o seguinte: somos espíritos e temos ligação com a matéria, esse outro princípio, a fim de que através desses contatos com a matéria possamos desenvolver nossas habilidades, nosso intelecto, nossas mais profundas capacidades, porque todos nós somos capazes, cada um de nós somos possuidores desta inteligência infinita. O grande arquiteto divino, quando aqui esteve conosco, o jovem Galileu, de 30 anos na sua primavera, 1,75 m de altura, cabelos cor de ambá, vai narrar Amélia Sacramento Rodrigues no livro Primícias do Reino, essa maestrina da poesia, da literatura do Evangelho de Jesus. Ela vai traçar o perfil daquele jovem notável que foi o maior terapeuta da história da humanidade e, em um determinado momento, dialogando com os seus discípulos, ele iria afirmar que todos nós somos capazes de fazer muito mais do que ele fez. Vocês são capazes de realizar prodígios. E por que nós não realizamos? Vejamos bem. Vale a pena considerar que se somos feixe de energias, temos uma determinada frequência de vibração. Quando Débora e Maria Vitória estavam cantando, quando há uma elevação do, eu vou usar esse termo um tanto desconhecido, o tal do diapasão. O que é diapasão? Traduzindo, aumentou a frequência delas, aumentou um campo de luz que vocês nem imaginam. As pessoas que têm a faculdade de clarividência, de ver a outra dimensionalidade, quando se canta música de composição celestial, de vibrações divinas, a frequência, a energia satura o nosso psiquismo mental, satura as flores naturais, não é? Então, assim, é essa vibração que nós estamos apresentando. Por que nós estamos adoecendo? Vale a pena considerar que se somos um feixe de energia e você está utilizando a musicalidade como terapia para a tua cura da tua alma, porque o corpo não adoece. O problema do corpo, as doenças psicossomáticas, as doenças físicas, ela tem uma origem. E qual é essa origem? A alma. O problema está no nosso padrão. Eu esqueci, me deu um branco. Vibratório. Está no nosso padrão mental. Então, vibramos dentro de determinado quadro. E qual é o quadro que nós estamos vibrando? Sonoplasta. Qual é a frequência que nós estamos estabelecendo para se conectar com as falanges de luzes? Dentro de determinado espectro que faz com que essas energias pulsem. E essa pulsação que saía de Maria Vitória
de Débora e de Ana Luísa também que canta. Aqueles compositores, Jean Sebastian Bach. Quando Jean Sebastian Bach, ainda muito jovem, escreveu a partitura Jesus, Alegria dos Homens. Quando eu ouço essa melodia, há uma vibração tamanha, para que vocês tenham ideia por quê Chico Xavier adoecia o corpo do Chico, mas a alma dele estava bem. Os norte-americanos, a NASA, nos anos 60, envia uma equipe de cientistas para investigar, anos 60, o parapsicólogo, o médium mineiro Francisco Cândido Xavier. E quando eles trouxeram a câmera Kirlian, inventada pelos a antiga União Soviética, a câmera Kirlian é uma câmera fotográfica que fotografa a aura humana de cada um de nós. Seria mais ou menos o psicoscópio narrado por André Luiz, que o psicoscópio, na realidade, é o que hoje nós temos de tecnologia avançada, que já tinha sido inventado no plano espiritual. O psicoscópio é esses óculos de realidade virtual que faz a leitura da tua mente, da nossa mente. Então, quando eles fotografaram a aura do Chico, eles ficaram impressionados, porque a aura, o campo de luz ao redor de Chico, essa vibração energética que compunha o padrão do psiquismo do Chico Xavier, era nada mais e nada menos do que 10 metros quadrados de dimensionalidade. 10 metros de luminosidade ao redor de Chico Xavier. Sabe o que significa isso? Significa a cidade de Ipiaú. E as cidadezinhas circunvizinhas, imaginem vocês, todos em um avião, a região toda em blackout total, asa escura, e vocês em um avião, em um Boeing, a 11 mil metros de altitude, passando por esta região do sul da Bahia, e a olhar naquele mar de escuridão, vocês vão ver um foco de luz. Isso era a luminosidade de Chico Xavier, que não foi a luz de Jamisney. Porque um dia eu resolvi saber qual era a minha luminosidade. Eu vou até beber água. Se Chico tem uma aura de 10 metros quadrados de luminosidade, e qual é o espectro da vibração energética da aura deste cidadão Jamisney? Eu era mais jovem ainda naquela época. Tirei a foto do meu polegar esquerdo na câmera Kirlian em Salvador. Para minha surpresa, quando me deram, não tinha nem 1 milímetro de luminosidade. Não tinha quase luminosidade nenhuma, era mais escuro. E eu disse, meu Jesus, eu tenho que mudar muito a minha frequência, para que você se torne, vós sois a luz do mundo. Para ser a luz do mundo, tem uma trajetória. Essa é a nossa proposta, porque a trajetória de cada um de nós não começa no mundo externo. A viagem para o paraíso desconhecido inicia-se dentro das grandes galáxias, das grandes constelações, dos grandes arquipélagos existentes dentro de cada um de nós. Então, quando eu digo que cada criatura tem a sua vibração natural,
o número de pulsações por segundo, também podemos dizer que cada qual de nós tem a sua frequência vibratória. E como é que está a frequência vibratória de cada um de vocês? Geralmente dizemos: meu amigo, como é que vai você? Você está bem? Eu tenho aprendido, às vezes, dizer: meu amigo, como é que vai, Ana Vitória, a sua frequência energética? Como é que está a sua frequência energética? Vibramos dentro de determinado quadro, dentro de determinado espectro. E essa mudança, que eu digo aqui, que essa frequência vibratória, ela vai se estabelecer as relações do ser espiritual que nós somos, com o corpo físico do qual nós utilizamos. Este veículo físico, ele é transitório, ele é uma ferramenta da expressão do espírito, que é uma centelha, conforme os espíritos responderam a Allan Kardec. Kardec questiona o espírito da verdade e pergunta-lhe: afinal de contas, que é o espírito? E os espíritos responderam dizendo-lhe: se podemos assim nos expressarmos, é uma centelha, é um clarão, é uma luz. E para onde nós estamos caminhando? Ouvimos muito dizer: o planeta Terra é um planeta de provas e... Eu não estou ouvindo. Não continuo ouvindo. Caminhando para o mundo de... E Jesus, como terapeuta, ele iria dizer: o mundo está caminhando, a raça humana está caminhando passo a passo para se tornar um mundo das bem-aventuranças. Amanhã, em um futuro distante, seremos espíritos puros. E para chegar ao nível desses espíritos puros, é necessário curarmos as nossas mazelas. Eu não sei como é que eu vou tentar encaixar o tema do filme Star Trek, Jornada nas Estrelas, 1969, dentro desse tema aqui, doentes e doenças, estar doente ou ficar doente, eis a questão. Eu estou aqui pensando como é que eu vou encaixar o filme Jornada nas Estrelas dentro desse tema. 1969, porque eu sou fã de Jornada nas Estrelas. É 2, né? Eu também. Vida longa. Há milhões de anos atrás, éramos humanos como vocês. Aqueles seres organianos, fora do nosso sistema solar, da nossa galáxia. Aqueles organianos, em um diálogo com o Capitão Spock, Capitão Kirk e Klingon, o Kron, que a Terra estava em guerra com os Klingons, nesse planeta de Orgânia. E em Orgânia existem milhões de habitantes de organianos. É uma raça do filme Star Trek, que foi ao ar em 1969. E os organianos iriam dizer: como eu estou aqui, eu estou no planeta Terra, natal do Império Klingon, e da terra natal de sua federação, Capitão Kirk. Simultaneamente, eu estou no planeta Klingon e estou simultaneamente no planeta Terra. Eu vou dar um fim nessa guerra insana, ao menos que ambos os lados concordem em parar com essa
hostilidade, de guerras e de matanças que nos levam a enfermidades espirituais. Spock vai dizer, fascinante, pura energia, puro pensamento, totalmente incorpóreo, não há vida como a conhecemos. E o capitão Spock eu acho que o autor que escreveu esse texto aqui em 1979, eu acho que ele estava lendo o Livro dos Espíritos, não é? Pluralidade dos mundos habitados. Eu acho que o autor desse texto aqui, não é? Star Trek, andou lendo aquele capítulo que fala sobre a escala espírita, evolução espiritual, e que vai dizer Kirk, sim, mas e esse planeta? Os campos, as cidades, as construções? Spock responde, convencionalismo, eu diria inúteis aos organianos, criados para visitantes como nós mesmos, para termos como ponto de referência convencional o corpo físico, ou seja, ele já estava em um estágio evolutivo. Agora é o tiro de misericórdia que Spock vai dar e que é um recado de Jornada nas Estrelas para todos nós, para que a gente entenda por que nós ainda adoecemos. Nós vimos com os nossos próprios olhos, eu diria que os organianos estão para nós na escala da evolução, assim como nós estamos para a ameba. Poxa, botou a gente no... Capitão Spock. Eu quero que vocês, internautas que nos acompanham e que nos assistem, façam uma correlação. Doentes e doenças, estar doentes ou ficar doentes, eis a questão, em um planeta de grandes conflitos do século XXI. 40 mil pessoas morreram nessa guerra insana que está acontecendo agora recentemente. Capitão, eles levaram milhões de anos para que mesmo os deuses não nascem da noite para o dia. Há milhões de anos atrás, éramos humanos como vocês, porque nós já atingimos o ápice da evolução, traduzindo da linguagem do Star Trek para a linguagem espírita. Já atingimos um patamar de co-criador em plano maior. Essa raça narrada no filme mostra que eles são os co-criadores em plano maior, que já superou mundos de provas e de expiações, porque já debelaram. Eu li rapidamente aí o livro psicografado por Lidomar, o livro que eu vi lá embaixo, que o problema nosso de não evoluirmos mais são essas nossas doenças. O capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos. Está lá, André Luiz, livro publicado na década de 50. Os co-criadores em plano maior. Nós somos os co-criadores em plano menor, ainda lutando de forma titânica com as mazelas morais criadas pelo tipo de psiquismo mental que nós produzimos. Siddhartha Gautama, Buda, há milênios afirmava: somos o que pensamos. Com pensamento produzimos o mundo. O mundo nada mais é do que a criação mental dos seus próprios moradores. Então, quantas vezes temos determinados hábitos psíquicos
que fazem com que nossa frequência vibratória seja mais alta. Foi o que eu senti, viu, minha amiga? Uma frequência mais alta, mais luminosa, uma frequência mais alta, mais altoplanos, uma frequência mais alta, melhores contatos psíquicos. Não é isso que o benfeitor espiritual, Dr. Hans, está nos convidando a aumentar a nossa frequência? Aumente o teu padrão, busque o padrão do Cristo, a referência deste Criador, que você não vai mais adoecer, porque a doença é do corpo, porque é produzido pela alma. A fibromialgia, vai dizer alguns médicos, que é uma doença da alma, especialmente nas mulheres, que a população mundial, praticamente 90% da doença da fibromialgia está na mulher, por vários fatores que levam ao desenvolvimento da fibromialgia, mágoas, ressentimentos. Não vou contar aqui a história de Maria Leonor, que está lá no livro Grilhões Partido, que Maria Eleonor, ela tinha fibromialgia, dores no corpo todo, e as sequelas daquelas dores que ela sentia estava relacionado quando ela foi uma condessa na Espanha do século XVI, quando aquela condessa pegou seu cavalo e jogou o cavalo em cima do seu marido, que era um conde, pisoteou o maridão debaixo das patas daquele cavalo, e ela dizia: morra, teu infeliz. E ele teve todas as partes do corpo esfacelado pelas patas daquele cavalo. Séculos depois, aquela condessa reencarna, porque a tua ação, preste bem atenção, a tua atitude, o teu comportamento, o que você pensa, a sua ação de agir, tirar a vida de alguém, vai ficar registrado na consciência. E essa consciência vai refletir na nossa consciência mais profunda, ou melhor dizendo, no perispírito, e você vai ter que buscar um reajuste com você mesmo. Você um dia vai ter que passar por situações que façam você evoluir, crescer, se modificar. Ela reencarna e durante o período ela descobre que tem fibromialgia, agora vivendo na década de 40, no interior de São Paulo. Maria Leonor tem dores atrozes de fibromialgia. E a gente pergunta: a causa, a origem das nossas doenças está na alma. Uma frequência mais alta, contato com a falange musical do mundo maior. Há situações em que a nossa frequência é baixa. Passamos a comungar com níveis baixos da vida, as energias baixas da vida, as mentes inferiores da vida. Joana de Ângeles, a benfeitora, e Michio Kaku, um astrofísico, ambos iriam dizer em situações diferentes que o homem, a criatura humana, não sei quantas pessoas tem agora neste auditório, mas eu diria que o mundo, o planeta tem 8 bilhões de seres humanos, e Michio Kaku e Joana de Ângeles iria dizer que nós produzimos 60 mil pensamentos por dia. Então, se tiver um bom matemático aqui no auditório, ou alguém que está nos assistindo, calcule 60 mil pensamentos vezes 8 bilhões, que é a população da Terra. Para que vocês tenham ideia da dimensionalidade da energia mental, da matéria mental produzida ou produzido por cada um de nós. Percebeu, meu amigo? O que é que você está pensando agora? Eu vou até beber água.
Faça a conta aí. E ele vai dizer que desses 60 mil pensamentos, a maioria são pensamentos negativos. Nada de letras que faça apologia à violência contra a mulher. Nada de letras que eu não chamo música, são letras primitivas, de baixo escalão, que faz apologia à pedofilia. Que tipo de energia você satura dentro de uma casa quando você usa letras de padrões negativos? A cozinha, eu amo cozinha, não é isso, dona Eugênia? Vai ter um negócio de uma cozinha aqui depois, não vai? É na cozinha que você está preparando a alimentação. Você ouvindo, colocando esse CD, já está em todo, já está passando lá no Jornal Nacional. Então, mas vai passar. Então, quando você está ouvindo essas jovens cantando e fazendo a alimentação, o padrão, a alimentação é saturada pelo psiquismo energético. Agora imagine você estar cozinhando, fazendo um vatapá e ouvindo música de padrão negativo. Eu vou chegar lá na conclusão do nosso texto sobre a questão da doença. É essa energia inferior que nos chega, ou que desenvolvemos em nós, vai bombardeando as nossas células, vai bombardeando o nosso corpo físico. O que é que vocês estão jogando para dentro de si? Com o teu pensamento. Karma, expiação e provação. Não existe karma, não existe provação, não existe expiação. Tudo é consequência das suas ações, das suas atitudes, que vai gerar o karma, provação e expiação, pelo teu próprio livre-arbítrio. Então, nenhum de nós somos vítimas, somos responsáveis pelo tipo de pensamento que nós produzimos. Dr. Hans, André Luiz, Filomeno de Miranda, José Pititinga, não é? Eurípides Bassanuflo, junto com Meimei e Francisco de Assis. É só falando de espíritos que eu estou falando. Olha, vamos ter que criar um sanatório esperança aqui no plano espiritual, porque a frequência do pensamento dos encarnados estão terríveis e os espíritas estão adoecendo e precisa vir aqui para o sanatório esperança. Não é isso que está lá no livro? Tormentos da obsessão. Por conta das nossas doenças espirituais. A obsessão existe porque nós somos almas enfermas, que precisa mudar o clique, fechar um ciclo e abrir um novo ciclo na nossa jornada, modificando-nos a nossa forma de pensar e de ser. Vejamos, a doença não começou no corpo, a doença começou na mente, no ser energético, no indivíduo espiritual. Eu vou repetir para ficar bem claro. A doença não começou no corpo, a doença começou na mente, no ser energético, no indivíduo espiritual que nós somos. Podemos aquilatar como seria a nossa relação mental com o corpo do qual nós utilizamos. Como é que você está utilizando este corpo que vos fala? Somos nós que, de maneira consciente ou não, enfermamos o nosso corpo. Concordam? A pessoa tem problema de pressão alta e come alimentação salgada. A pessoa tem problema do fígado e fuma e bebe. É um suicida indireto. Para nós nos situarmos aí,
eu diria, será necessário nos tornarmos pessoas saudáveis. É aqui que começa algumas dicas. Então, James, o que eu faço para ter uma vida saudável? Claro que vocês sabem, não fazem por conta do seu próprio livre-arbítrio. Não é isso, meu amigo? E por que você ainda não mudou? Não, estou falando sério com você. Por que você ainda mantém esse hábito? Você sabe do hábito que eu estou falando. Eu estou lendo o seu pensamento. Eu não cheguei ainda à evolução dos organianos, mas eu estou conseguindo penetrar na tua mente. Eu vou dar um de evangélico aqui. Penetrar na tua mente. É isso mesmo que você está pensando? Desculpe, eu sei que eu estou deixando você constrangido. Você está ficando constrangido? Mas os últimos... Não diga nada que eu estou na minha palestra. A palestra é minha, não é sua. Mas procure mudar esse seu hábito mental. É isso mesmo que eu estou pensando? A situação é minha e dele. Ele com a consciência dele. Mas, rapaz, aquela situação que você viveu quando você tinha 19 anos, hein? É para pensar. Só foi ele aqui, é uma coisa íntima minha e dele aqui. Eu não mandei você ficar aqui do meu lado, né? Vagões, me dirigindo para a empresa. Ao entrar no metrô, eu vi todo mundo conectado com... Mas um fenômeno sobrenatural estava acontecendo dentro daquele metrô, quando eu vi uma jovem aparentando uns 25 anos, ela estava usando um objeto alienígena dentro do metrô, que era um livro. Eu fiquei feliz. Um alienígena de um livro na mão de uma jovem dentro do metrô em pé, lendo. Daí em diante eu comecei a ver alguns jovens lendo. Vamos lá. Para nos situarmos aí, é necessário nos tornarmos pessoas saudáveis. Há diversos modos através dos quais podemos desenvolver a saúde que buscamos ou que queremos manter. O que é que a gente vem lendo, conversando, pensando? O que é que tem tomado conta da nossa mente, maior número de vezes ou durante mais tempo? Esse vício do WhatsApp, que já foi prevista em 1998. Naquela época, a gente já comentava sobre o desenvolvimento tecnológico em 98. Inclusive, o nosso querido Ari Quadros participou desse evento que nós realizamos na Federação Espírita do Estado da Bahia, sobre o movimento espírita e os desenvolvimentos tecnológicos em 98, que era algo que poderia iria trazer o progresso da sociedade, mas também iria ser algo utilizado para o mal, para a obsessão coletiva da humanidade. E tem pessoas que é doente, é enferma com a ferramenta do WhatsApp. O que é que a gente vem lendo, conversando, não é? Várias pessoas têm câncer, por exemplo, cada um deles tem vários tipos de doenças de cardiopatia que tem a sua grife personalizada pelo tipo de pensamento que você produz. O fato é que o nosso pensamento, o nosso psiquismo alimenta ou não determinados vírus, determinadas bactérias. É a nossa mente que faculta o caldo de cultura para que determinados micro-organismos se desenvolvam por conta da nossa forma de pensamento. A maior surpresa que teremos ao retornar ao mundo espiritual é em perceber que você vai estar vinculado no plano espiritual
a sociedade que fez jus ao tipo de padrão mental que você teve na terra. O mundo espiritual é constituído de matéria mental dos seus moradores. As regiões do umbral têm vários níveis, que vai do nível 0 ao nível 10, as regiões do umbral, depois as colônias espirituais, e as comunidades que ali residem, eles são comunidades vinculadas pelas leis de afinidades mentais. Na terra, o homem bom está sentado de um homem que praticou a maldade. Um homicida, um assassino, divide o mesmo espaço conosco, e nós não sabemos. Mas no mundo espiritual, a desigualdade social no plano espiritual, ela é determinada pelo tipo de padrão mental que você exala do pensamento. A maior decepção de irmão Jacó, do livro Voltei. Jacó, ele ficava incomodado porque ele não tinha luz. A luz dele não brilhava e Jacó dizia, mas por que minha luz não brilha? Ora, Jacó, a tua luz não brilha porque olhe para si mesmo o que você fez durante a sua estadia na terra. A luz só brilha naquele que busca a interesse espiritual. Se eu tenho uma vida mental pessimista, negativista, eu vou permitir que todos os micróbios façam festa em meu organismo. Está aí a questão de você estar doente ou ser doente. Eis uma questão, é uma questão de padrão mental. Jesus Cristo nos disse, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 do seu Evangelho, versículo 29 e 30, há uma afirmação muito interessante, que o nosso olho for motivo de escândalo, é melhor retirá-lo do que entrar na vida com o olho e perder a alma. Se nossa mão, meus queridos irmãos, for motivo de escândalo, será melhor retirá-la, atirar fora do que entrar com a mão e perdermos a alma, perderemos a paz. O meu amigo Antônio, da Juventude Espírita, eu vou entrar no túnel do tempo, Débora e Maria Vitória. Na época que eu era coordenador de Juventude Espírita, lá na década de 80, e que eu tinha cabelo Black Power, na época das Congebes, nos anos 80. Pô, você tá, eu acho que eu tenho a idade de ser seu pai, né? Eu com 63 anos. Antônio, você tem quantos anos? Eu tenho uma filha de 42. Então, pronto. Antônio, James, por que eu tenho um braço assim? Ele andava com dificuldade. Ele andava com dificuldade. Fazia parte da Juventude Espírita. E na juventude ele questionava a si mesmo por que ele tinha aquele problema. E ele mesmo respondia, James, será que numa existência pretérita eu fui capataz e com esta mão esquerda eu saí chicoteando? E naquela época a gente tinha uma turma da juventude que não tinha nada de tecnologia, a gente estudava Pietro Baldi, eu, André Peixinho, era uma turma, Luciano Crispim, essa turma, eu sou daquela geração de Adenauer. Mas James, será que numa vida pretérita eu andei chicoteando? Eu disse, não sei não, viu? Acho que você não só deu chicotada não, viu? Você deu chutou muita gente. Mas James, será? Eu disse, Antônio, não se vincule com o teu pensamento no que ocorreu no passado. Viva o presente precioso
e desfrute de um futuro promissor que nos aguarda quando você muda a sua forma de pensar. Passado décadas, meu cabelo caiu, fiquei careca, perdi o contato com o Antônio. Em um determinado momento, na praça principal, em Salvador, Campo Grande, estava tendo uma feira de exposição de artistas plásticos. Para minha surpresa, quem eu encontrei lá, décadas depois, Antônio, era artista, pintando, sorridente, cabelos grisalhos, James, virei artista. A beleza da justiça divina do Criador, como muito bem colocou André Luiz no livro Conduta Espírita. Os espíritas são os milionários da felicidade. E Antônio superou a autodeterminação. Eu vou mudar a minha forma de pensar, de ser. Vós sois deuses. Descubram, meus queridos irmãos, o Deus interior que está em você. Nós somos um microcosmos divino dentro de um macrocosmos maior. Nas considerações finais da nossa fala. Nessa simbologia utilizada pelo mestre Nazareno, podemos imaginar todos os demais órgãos do nosso corpo físico, todos os demais recursos do nosso corpo físico, ou de nossa mente, quando mal utilizados, gerando problemas, potencializando enfermidades entre nós. Então é você que potencializa as suas doenças com o tipo de pensamento que você produz. Daí o mau olho, o indivíduo que enxerga, que olha, que vê, para forjar a maledicência, para intriga, para calúnias, certamente usou mal a sua capacidade de ver. Se teu olho é motivo de escândalo, não é o olho físico, é o modo de ver. Porque em outro momento, o mesmo Cristo nos ensina, quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É o que a gente acabou de ver aqui com a música das meninas. Quando nossa maneira de ver o mundo for positiva, melhorará. Nós estaremos crescendo. Quando nossa maneira de ver o mundo for positiva, sairemos de um mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração, para o mundo das bem-aventuranças, não é, meu amigo? E chegar lá no filme de Star Trek, os organianos, espíritos puros. Quando o organismo adoece, poderemos procurar onde é que nós estamos criando circuitos de tal forma que o corpo está entrando num curto-circuito, de onde estamos buscando essas energias pavorosas da tua usina nuclear chamado epífise, o terceiro olho, a glândula pineal. É por aqui que entra as redes energéticas para absorver as mini usinas nucleares em nós, e que Barbara Brain, no livro Mãos de Luz, vai chamar os chakras. Concluindo, nossa doença, ou nossa saúde, depende de nós. Doentes e doenças. Estar doente ou ficar doente? Eis a questão. Depende exclusivamente de cada um de nós de estar doente. Não é o outro que te adoece, é você. Gratidão, muita paz. Que o Mestre Jesus
nos abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Jamisney por contribuir de maneira brilhante para a nossa semana, com suas palavras, com seus aconselhamentos, com a sua elucidação do tema. E agradecemos a você que esteve conosco hoje e você de maneira digital. Convidamos a todos para amanhã, 2 momentos. O seminário à tarde, das 14 às 17, e palestra à noite. A palestra de amanhã é o tema da nossa 24ª CEMEI, Saúde Corporal e Espiritual, Sentindo a Imortalidade, com o palestrante Lindomar Coutinho, de Ilhéus. E se você, que nos assiste pelo canal, se gostou, dê o seu like. E vocês aqui, tragam mais um para receber essa luz, as bênçãos como nós estamos recebendo e compartilhar com mais alguém a bênção da doutrina espírita. E agora nós convidamos o nosso irmão James para realizar a prece final. Senhor Jesus, mensageiros da esperança, da bondade, da compaixão. Jesus, este timoneiro da humanidade, naquela manhã do mês de março, o irmão Sorra brilhava, refletindo de Genezaré. Amanhecia. As barcas dos pescadores ancoravam-se à beira-mar. Aquele jovem galileu caminhava descalço com a sua túnica, pisando naqueles seixos, naquelas pedras, em direção à barca que acabara de chegar. Jesus, a luz do mundo, ao aproximar-se daqueles pescadores, perguntou-lhe: Simão Bar Jonas, tu desejas pescar almas para o reino da casa do meu pai? Simão Pedro foi envolvido no campo gravitacional do amor do meigo Rabi da Galileia. Daí em diante, o mar da Galileia se tornou o palco principal para que a luz do mundo ensinasse-nos a amarmos e a orarmos. Se tu desejas sentir a presença do Pai, és através, Simão Pedro, da oração que sentimos a presença de Deus. Ó Senhor, então, ensina-nos a orar. E Jesus abriu o seu verbo divino e cantou a sinfonia, melodia universal, ensinando-nos: Pai que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que a falange dos benfeitores espirituais envolva-nos nesta núpcia de luzes que se derrama
nesta casa de oração. Gratidão a todos. Muita paz. Muito obrigada. Nós agradecemos de maneira especial ao Centro Espírita de Ubatã, na pessoa da nossa irmã Alda e mais um acompanhante, ao Centro Espírita de Itajibá, na pessoa de Gorete e família, e a todos vocês que estão aqui. Aguardamos vocês amanhã, a partir das 19h30. Sejam todos muito bem-vindos sempre. Não só amanhã, o CEAM funciona sempre, mas para a Semana Espírita nós aguardamos vocês amanhã. Tenham todos uma boa noite. Sim, os avisos. Lembramos que as camisas, minha gente, encomendem as camisas para nós ajudarmos a nossa juventude espírita, que são artes exclusivas produzidas pela evangelizanda Bruna de Assis e que estão sendo encomendadas lá embaixo. A nossa livraria também está à disposição, com títulos sobre a doutrina e educativos, para nós nos espiritualizarmos cada vez mais. E a cantina, como Meire sempre diz, não engorda. Estamos lá aguardando vocês. Contribuam conosco, toda a nossa renda é revertida para as obras do CEAM. Muito obrigada e uma boa noite.